Sabe quando a gente pensa em João capítulo 2, duas imagens vêm logo à mente, né? A água que vira vinho e a confusão no templo. São histórias famosas. Mas e se o ponto principal não for exatamente esse? Hoje a gente vai mergulhar fundo nos sinais que estão por trás desses eventos. A ideia é descobrir uma sabedoria muito mais profunda sobre o que é a fé de verdade. Então, a nossa investigação vai girar em torno desta pergunta aqui. O que conecta um casamento que ficou sem vinho, uma limpeza bem intensa no templo e um aviso super sério sobre uma fé meio superficial? Vamos juntos nesse texto para descobrir o que ele realmente quer nos mostrar sobre a fé genuína. Bom, vamos começar pela cena mais conhecida, as bodas de Caná. Um casamento, uma festa, tudo correndo bem, até que acontece um problema bem comum: o vinho acaba. Mas o texto já dá uma pista de que tem algo muito maior acontecendo ali, algo que vai além de simplesmente salvar a festa. E aqui, gente, está a chave para a gente destravar tudo isso. O autor, João, ele não chama o que aconteceu de milagre. Ele usa a palavra sinal. E qual a diferença? Pensa assim, um milagre é o evento em si e pronto. Já um sinal é como uma placa numa estrada. Ele aponta para algo muito além dele mesmo. A transformação da água em vinho é só a imagem nessa placa. Então, o ponto crucial é este. A questão nunca foi sobre salvar a reputação dos noivos ou garantir que a festa continuasse. O sinal acontece no meio da vida comum, do dia a dia, para revelar algo extraordinário sobre quem Jesus é e qual o seu propósito. É uma demonstração da identidade dele, e não apenas do que ele é capaz de fazer. Vamos avançar um pouquinho e ver como esse sinal acontece, porque ele cria um padrão bem interessante. O texto mostra que a transformação não surge do nada. Ela segue um princípio muito claro de obediência e, principalmente, de tempo divino. Olha só a instrução de Maria para os servos. Ela não dá uma solução, não entra em pânico. Ela aponta para a única postura que abre espaço para a ação de Deus: a obediência. A sabedoria que a Bíblia apresenta, como o texto sugere aqui, começa exatamente nisso, em fazer o que é dito, mesmo sem entender todo o processo. E a resposta de Jesus para Maria é igualmente reveladora. Ele não diz não, ele diz ainda não. Isso bate de frente com a nossa mania de querer apressar as coisas, de querer tudo para ontem, baseado na nossa lógica ou na nossa urgência. Fica claro que nem as melhores intenções do mundo podem adiantar o tempo de Deus. Isso muda um pouco a nossa ideia do que significa temor do Senhor nesse contexto, né? Não é sobre ter medo. É sobre ter um respeito profundo pelo tempo de Deus, pela soberania dele. É a sabedoria de confiar que existe um plano, mesmo quando o relógio parece estar correndo contra a gente e a resposta não vem na hora. A sequência dos fatos aqui é muito reveladora. Primeiro, vem a instrução para obedecer. Depois, uma ordem que, vamos combinar, não faz o menor sentido: encher de água umas talhas que eram usadas para purificação. E, por fim, a ação dos servos, que simplesmente obedeceram sem questionar, sem pedir explicação. A obediência prática veio antes de qualquer transformação. E aqui está a grande conclusão desse primeiro sinal. A glória que se manifestou ali não foi um show para a multidão, não foi para todo mundo ver. Ela foi percebida por aqueles que já estavam caminhando com ele. E isso ensina algo muito poderoso. A fé amadurece na convivência, na atenção aos pequenos sinais e não na busca por grandes espetáculos. Agora, a cena muda completamente. A gente sai da celebração de um casamento e entra direto no Templo de Jerusalém. E aqui a gente encontra um Jesus bem diferente, firme, direto e sem papas na língua. O problema no templo era óbvio. O lugar sagrado tinha sido corrompido pelo interesse próprio. A casa de oração virou um mercado. E Jesus simplesmente não tolera essa mistura, sabe? Onde a aparência de religião serve só para esconder a busca por lucro e conveniência. E isso nos dá mais uma camada de sentido para o temor do Senhor. Não é só um respeito passivo, uma reverência silenciosa. É uma postura ativa, um zelo que se recusa a aceitar que o sagrado seja corrompido, começando, claro, dentro do nosso próprio coração. Vamos agora para a parte final do capítulo. Uma passagem que muitas vezes passa despercebida, mas que talvez tenha o aviso mais sério de todos. É sobre um tipo de fé que parece muito real, mas no fundo não é.
Olha, à primeira vista parece uma notícia maravilhosa. Uma multidão inteira acreditando, todo mundo impressionado com os sinais que Jesus estava fazendo. Parece o auge, um sucesso total, né? E então vem a reviravolta. Uma que choca. Eles creram nele, mas ele não confiava neles. Essa é uma das declarações mais fortes de todo o Evangelho. Existe um tipo de crença que o próprio Cristo não leva a sério. O texto deixa essa distinção bem clara. Existe uma fé que se baseia em espetáculos, que impressiona os outros, mas que não muda quem a pessoa é por dentro. E existe a fé verdadeira, aquela que gera uma transformação interna tão real, tão genuína, que o próprio Cristo olha e reconhece. Ele confia nessa fé. Certo. E o que a gente faz com tudo isso? Depois de analisar, a gente chega num momento de reflexão, quase como uma oração, para a gente extrair a sabedoria prática desse capítulo para as nossas vidas. A primeira lição é esse desejo profundo por uma obediência que vem antes do entendimento. É como pedir para ter a mesma atitude dos servos lá em Caná, confiar na instrução, mesmo quando a lógica grita que aquilo não faz o menor sentido. Em seguida, aquela cena forte do templo se torna algo pessoal. O pedido agora é por uma purificação interna, para que toda essa mistura de fé com interesse, toda religiosidade de fachada, seja expulsa do nosso coração. E por fim, a sabedoria de desejar aquilo que os discípulos viram e não o que a multidão estava procurando. Não o espetáculo de um momento, mas uma glória que se manifesta na transformação diária, constante do nosso caráter. No fim das contas, o capítulo nos deixa com essa pergunta no ar. Fica bem claro que a fé que realmente importa não é aquela que só reage a um evento espetacular, é aquela que se compromete com um processo contínuo de transformação. E essa, no final, é a grande sabedoria que João 2 nos oferece.